suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos outra vez nesta manhã de quinta-feira, hoje 22 de outubro. E nessa oportunidade, nós convidamos você a continuar conosco para mais uma reflexão sobre o Salmo 23. Uma série de pregações que nós estamos ministrando ainda em nossa igreja sobre o Salmo 23. E eu acredito que você tem sido abençoado e será também edificado através desta mensagem. Queremos antes, porém, fazer uma oração de gratidão por essa manhã, por essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Pai, te louvamos agradecidos por essa manhã, quando nós nos reencontramos para a realização de mais um programa. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoes a todos quantos estão conosco nessa manhã, especialmente aqueles que estão enfermos, hospitalizados, e alguns estão ligados conosco pelo YouTube. Abençoe a cada família, cada coração. Suplicamos-te uma bênção nessa oportunidade também sobre a nossa nação, que nesses próximos dias, agora no próximo mês, estará escolhendo os seus respectivos representantes para as prefeituras, Câmara de Vereadores, enfim, que Tu se digne de abençoar a toda a nossa nação e a Tua bênção esteja sobre principalmente esses candidatos que vão ser escolhidos para que eles possam, aqueles que forem da Tua vontade, realizar uma boa administração debaixo do temor e tremor do Senhor. Portanto, abençoe-nos agora quando vamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de ouvir a primeira reflexão sobre o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, estaremos falando sobre a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Fiquemos com a parte, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. De pé como estamos, abramos a palavra de Deus e vamos ler no Salmo 23, apenas o versículo 4, onde nós estamos já há alguns meses. Digo meses porque vai fazer 2 meses que nós estamos mastigando este salmo. Quando eu digo mastigando, é nos alimentando. E eu quero dizer para vocês que eu nunca li o Salmo 23 como tenho lido nesses últimos dias. Deus tem falado muito mais profundamente ao meu coração. Eu não leio mais esse Salmo 23 como eu li antigamente. Posso dizer isso a vocês. E quero dizer mais uma coisa, antes de vocês se sentirem alimentados, eu fui profunda e ricamente alimentado o meu coração. Salmo 23, vamos ler? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Podem sentar. Antes de tudo, eu quero, nesta hora, dar aqui uma ressalva, fazer uma ressalva. Na última mensagem que eu transmiti sobre esse salmo, semana passada, eu cometi, por gafe, 2 erros.
Talvez vocês não tenham nem percebido, mas eu vou mostrar agora. E quero dizer mais uma coisa. Os maiores telejornais que nós temos no Brasil e no mundo, sempre, quando o jornalista faz ou divulga uma notícia, que depois ele percebeu que foi um erro, foi um engano, foi um equívoco, na outra edição ele corrige. Lembra que ele faz isso? Fazem isso, então vou fazer a mesma coisa. Não sou o primeiro, nem serei o último. Jornalista de emissoras de ponta, como a gente costuma dizer. Quais foram as gafes que o senhor cometeu, pastor? Eu acredito que pela empolgação na hora, a gente nem presta muita atenção, mas eu citei o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, citando como se fosse o Salmo 146. Esse foi o primeiro erro, e eu quero aqui me redimir. Quem está em casa sabe do que eu estou falando. E o outro erro, a outra gafe, foi, ao invés de falarmos sobre o rei Abimeleque, onde tanto Abraão como seu filho Isaque, quando chegaram lá, tinham combinado para que eles dissessem que as suas esposas não se tratavam de suas esposas, mas suas irmãs, porque eles temiam que o rei Abimeleque matasse-os para viver para se relacionar com as suas esposas, evidentemente depois de eles ficarem viúvos. E ao invés de eu dizer Abimeleque, eu disse Amaleque. Amaleque foi esposo de Noemi, está lá no livro de Ruth. Então, eu estou aqui corrigindo, me redimindo, porque errar é humano. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu prego qualquer sermão gravado, eu chego em casa e vou assistir. Eu gosto de ver, eu gosto de fazer as minhas avaliações, e também me sinto alimentado na hora que eu estou assistindo aquela mensagem por mim transmitida. Então hoje, quando eu chegar em casa, vou assistir esse sermão de hoje à noite. Com essas duas ressalvas, eu quero pedir que vocês compreendam que não é o Salmo 146, mas o Salmo 46, e ao invés de termos afirmado Abimeleque, nós afirmamos Elimeleque. Amém? O texto que nós vamos ler ainda hoje, não sei se vai dar tempo, vou fazer tudo para a gente dar uma acelerada, mas é só sobre esta mensagem: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos dizer comigo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou falar hoje sobre a vara de Deus. A vara de Deus. Eu estou aqui com uma simulação de uma vara. Essa aqui é uma vara. Você entende que isso aqui é uma vara? Vara de madeira, ou seja, o tamanho que for, não passa de uma vara. É uma vara de pau. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês que estão em casa e aqui os que estão presentes. Vocês já ouviram falar de uma vara consolar? Quem já ouviu, me fale aí, por favor. Uma vara que traz consolo. Existe isso? Existe sim ou não? Não pode. Uma vara não pode trazer consolo e conforto. Agora, por que Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam? É que ele estava falando de uma outra vara, não é essa vara aqui que eu tenho em mãos. E nós vimos isso amplamente no sermão anterior a esse. Essa vara aqui não é de pau, não é de madeira, é de metal. Vocês ouviram o barulho, né? Mas é apenas para simular, apenas para ilustrar. Então, meus irmãos, Davi, o rei Davi, não estava falando de uma vara de pau. Essa vara é um ser inanimado, não tem vida em si. Mas quando Davi estava falando, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele estava falando dessa vara. Amém?
Essa aqui é que é a vara, a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de silogismos. O que é isso, pastor? Figuradamente se apresenta determinados símbolos que significa ou traduz-se como algo como Deus gostaria que nós entendêssemos, como Deus gostaria que nós compreendêssemos o sentido dessa ilustração. E quando Davi disse, a tua vara, estava falando dessa vara que é a palavra de Deus. Estão lembrados que na última mensagem que eu preguei, eu falei sobre a vara de Moisés. Moisés usou a vara para ferir o rio Nilo. Moisés usou a vara para transformar-se numa serpente, para provar a Faraó que Deus estava com ele. Ele usou uma vara, a primeira vez para falar a rocha, meteu a vara na rocha, e da rocha saiu água. Uma segunda vez, o Senhor disse que era para ele falar a rocha. Vocês já falaram com uma rocha? Ninguém fala com uma rocha. Mas por que o Senhor disse uma segunda vez, falai a rocha? A primeira foi ferir a rocha. Ferir a rocha, meter a vara na rocha e ela jorrar água. A segunda vez o Senhor disse, falai a rocha. E Moisés estava tão, assim, com os nervos na flor da pele, tão coitado, tão baqueado, tão sofrido, tão decepcionado com o trabalho que o povo estava dando a ele, o povo de Deus, o povo hebreu, e não é diferente para qualquer líder, que Moisés, ao invés de falar com ira, ele feriu a rocha. Primeira vez era para falar, ferir. A segunda vez, falar a rocha. Não era a vara em si que era milagrosa. Presta atenção. Não era essa vara que eu mostrei para vocês que estava o milagre. Mas no ato de obediência, de submissão ao que Deus estava dizendo, como ele lançaia a vara, transformou-se numa serpente, pega pela cauda, depois feria o rio Nilo com esta vara. Então era segundo, consoante a submissão, a obediência ao que Deus estava naquela hora pedindo que ele fizesse. Não era a vara em si que tinha um milagre. Eu quero até aproveitar aqui e já dar uma pincelada. Eu não sei se já fizeram isso nesses movimentos que tem por aí, de neopentecostalismo, que fala do sal grosso, da rosa ungida. Se não apareceu, vocês aguardem que brevemente vai aparecer a vara de Moisés. Porque se fala de sal grosso, se fala de rosa ungida, pode se falar também de vara como se fosse milagreira ou milagrosa. E não é isso. Isso é uma heresia. A vara de Moisés não tinha nada de milagre com relação, era fazer como Deus estava naquela hora dizendo, e como sinal, ele era para fazer exatamente, executar exatamente aquilo que era para ele fazer. Ferir, depois falai. Só que na hora que era para ele falar, ele feriu. Ele desobedeceu. Lembram-se dos nossos pais lá no Éden? A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer de todos os frutos da árvore, mas não toqueis nesta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. O que é que a gente chama a isso que os nossos pais fizeram? Desobediência. Desobediência. De sorte, meus irmãos, que a vara em si não tinha poder nenhum. Tire da sua cabeça isso. Vamos encontrar Arão. Já falei, vou apenas aqui dizer que Arão, eu vou pedir que os nossos irmãos aí, técnicos, mostrem aí a vara de Arão. Deus chegou para Arão, que era irmão de Moisés, e mandou que ele colocasse 12 varas do testemunho lá no tabernáculo, e no outro dia, a vara que tivesse florescido
com amêndoas, esta seria a maior prova de que ele estaria sendo escolhido para ser o cabeça da tribo dos levitas. E colocar as 12 varas. E no outro dia, quando ele foi buscar, rever aquelas varas, a única vara que tinha florescido era a vara de Arão. Vou pedir que os nossos técnicos mostrem aí, por favor. Então essa vara que está dentro da arca da aliança, e essa arca até hoje não apareceu, ninguém sabe onde ela está, mas ela existe em algum lugar do mundo. Então essa vara ali do canto que vocês estão vendo, quem está em casa deve estar vendo aí, é a vara de Arão. Ali está os decálogos, a lei, e ali está também aquele recipiente, onde simbolicamente falando, foi colocado ali o maná. E foram todos estes 3 elementos colocados dentro da arca da aliança. Agora mostra aí a arca. Então a vara está sempre ali presente. A arca, ela floresce. Pronto, ali é a tampa da arca. Mas eu mostro a arca agora. A arca da aliança, onde estava o depósito desses 3 ingredientes: a vara de Arão, as tábuas, os decálogos, e essa última que seria o recipientezinho contendo. Pronto, então essas 3 coisas estavam aí dentro da arca, para lembrar o povo: obediência à palavra, submissão à palavra, e lembrar que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. E aí estava a vara, simbolicamente falando. Outro fato interessante: quando o Senhor chegou para Moisés e disse: olha, Moisés estava impaciente, o povo não estava nada crendo no que Deus havia falado. Chegou o momento da prova dos 9 fora, podemos assim dizer. O mar vermelho diante do povo, atrás o exército de Faraó, na direita e à esquerda as montanhas da cordilheira do Sinai, do Monte Sinai. Não tinha para onde correr, eles iam ser engolidos pelo exército de Faraó. Mas veja, o povo estava dizendo: olha, Moisés, a gente veio para esse lugar mais difícil, mais perigoso, estamos aqui à mercê de morrermos todos, a gente podia ter ficado no Egito, aperreando o juízo do pobre de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Como marchar sobre as águas? Não podiam voltar porque estava o exército atrás, montanhas de um lado e do outro, cordilheira do Monte Sinai, do Sinai, que é uma cordilheira. Então não tinha para quem apelar, não tinha o que fazer. E o Senhor chegou para Moisés e disse: toma a vara em tuas mãos e lançai sobre o mar, e as águas se dividirão. Não era a vara que estava fazendo o milagre, era a palavra que Deus tinha colocado no coração de Moisés, para que ele obedecesse literalmente. Porque na hora que ele colocasse a vara, a palavra que Deus tinha dito, a vara iria se cumprir. Aliás, daqui para frente, todas as vezes que eu falar sobre a palavra, lembre-se da vara. Vara, vara, vara. Eu não quero ficar repetindo muitas vezes, para não ficar muito repetitivo. Então a vara de Arão floresceu. A vara que Moisés abriu, o mar vermelho dividiu as águas do mar, de sorte que vocês vão ver isso quase que em toda a Bíblia. Eu fui obrigado a ler de Gênesis a Apocalipse, fazendo uma análise da palavra, quando era traduzida, interpretada por vara. Lembra-se que Josué foi sucessor de Moisés. Josué tinha visto e ouvido o trabalho que o povo tinha dado ao pobre do Moisés. E aí, ele se sentiu desencorajado. Se sentiu, coitado, assim: meu Deus, eu vi o quanto esse povo deu trabalho, cozinhou o juízo de Moisés, agora eu estou recebendo essa responsabilidade de ser seu sucessor. E aí ele temeu as bases. Mas veja o que é que Deus disse para Josué: tão certo ou tão somente ser forte e ser corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Toda a lei aqui é vara.
é palavra. Observe toda a palavra, não fuja. Observe, segundo toda a lei, que nem o servo, que meu servo Moisés ordenou. E aí ele vai dizendo: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Vai em frente, ser forte e corajoso, não pasme nem te espantes. E aí ele disse uma coisa ainda aqui nesse texto de Josué: antes medita nele, de dia e de noite. Meditar na vara, na palavra, de dia e de noite. Eu tenho passado por essa experiência ultimamente. Geralmente quando dá 3 horas da manhã, 2h30, eu desperto. E aí começo a pensar, a meditar. E muita coisa que eu estou trazendo para vocês aqui foi nas caladas da madrugada. Deitado, me revolvendo no meu travesseiro. Cadê o sono? O sono vai embora. E ali eu começo a me deleitar, eu começo a refletir, eu começo a meditar. Por isso que o Senhor disse: nela medita de dia e de noite, nessa vara que é a palavra de Deus. Pois bem, medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo o quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É por isso que Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí ele diz: a tua vara, palavra, e o teu cajado me consolam. Então, meus irmãos, nessas palavras aqui de Josué, a qual o Senhor dirigiu-se a ele, e ele descreve isso, há 5 coisas importantes que você não pode sair daqui hoje à noite, ou você que está em casa não pode esquecer. 5 coisas nessas palavras aqui de Josué capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 9. Para que realmente Josué tivesse pleno êxito, para que ele fosse bem sucedido, para que ele tivesse vitória sobre os inimigos, sobre as adversidades, sobre as enfermidades, sobre tudo que tivesse de ter pela frente, ele tinha que observar essas 5 coisas, que eu e você não podemos deixar de considerá-las. A primeira delas, falando sobre a palavra que o Senhor dirigirá a Josué, é crer. Eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que confiar nessa palavra, eu tenho que acreditar no que está escrito aqui. Jonas foi engolido por um peixe enorme, um grande peixe, seja uma baleia, um tubarão. Eu tenho que crer, eu tenho que crer. Segunda coisa, obedecer. Está aqui, Josué. Você tem que obedecer, andar segundo o que eu falei ao meu servo Moisés. Obedeça. Terceira palavra, terceira coisa, não ter medo. Não temer. Há 2 interpretações sobre temer: temer, medo, e temer por respeitar, por obediência, por submissão. Então, quando o Senhor falou aqui, não temais, estava fazendo essa ressalva: não tenhas medo, eu estou contigo, como fui com meu servo Moisés. A quarta palavra é meditar de dia e de noite. E aí eu quero perguntar aqui, você que está em casa, ou você que está aqui presente, quanto tempo você medita na palavra de Deus? Quantas horas você passa diante de um filme na Netflix? Quanto tempo você passa na internet navegando? Quanto tempo você gasta assistindo uma novela que vai encher sua cabeça do que não presta?
insinuando a você ser infiel ao marido, quem é casada, a trair a esposa, a roubar, a mentir, a enganar. E tem uma coisa, toda novela termina com aquela expectação, com aquela sensação de que vai acontecer no próximo capítulo, para prender a sua atenção. E você passa horas e horas assistindo essas porcarias aí, me perdoa a expressão, quando você poderia meditar de dia e de noite na palavra. Eu não tenho dúvidas que você que esteve e nos assistiu até agora há de convir que nós vamos ter que ficar devendo a continuidade, a sequência dessa meditação por conta da exiguidade do nosso tempo. Mas eu convido a você continuar conosco amanhã, se Deus assim nos permitir. Nós vamos encerrar nesses instantes finais deste nosso programa com o Grupo Logos. E eu acredito que você vai ser profundamente abençoado. E até amanhã, se Deus quiser. Tem posto no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Pode mais olhar para trás, não, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Pois quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.